Há anos atrás eu recebi uma das notícias mais importantes da minha carreira profissional, que foi quando eu fui convidado a liderar pela primeira vez. Lembro muito bem que essa notícia trouxe muita felicidade, no qual liguei para as pessoas mais próximas, mandei mensagem para justamente comemorar aquele feito. E logo após este momento de euforia, vieram as famosas preocupações. Preocupações que a maioria dos novos líderes tem. Como que eu vou liderar pessoas mais experientes do que eu? Quais são os passos que eu tenho que dar? Sabendo que a primeira impressão é a que fica. É por isso que, tendo essa memória, trabalhando a partir desse momento com os princípios que eu gostaria de ter lá atrás, vem através deste vídeo mostrar para vocês os 3 princípios fundamentais para que você, que é um novo líder, ou para que você que está assumindo uma equipe a partir deste momento, você supere e avance na sua carreira profissional. Então, se você não me conhece ainda, quero me apresentar a você. Meu nome é Bruno Moura, eu sou autor do livro Encontre o Líder Dentro de Você, através dos princípios bíblicos. E a partir desse momento, nós vamos compartilhar os 3 princípios. Então, primeiro, eu te convido a se inscrever nesse canal, a curtir este conteúdo e a compartilhar com mais pessoas. Maravilha? Vamos ao primeiro princípio. Primeiro ponto é que as pessoas que te viram nascer dificilmente vão conseguir te reconhecer quando você crescer. Este é um ponto muito importante para que todo líder saiba e não crie expectativas equivocadas. Quando nós vemos histórias bíblicas, por exemplo, a história de Davi, Davi ele foi rejeitado pela sua família, mas depois ele foi ungido como rei. Nós temos a história de José. José ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mas depois ele se torna governador. Logo após ele se tornar governador, depois de passado muitos anos, a própria família retorna, ele foi para o Egito, ele retorna e vê José. O que acontece? Eles não reconhecem José mais. Então, nós temos que entender que, primeiro ponto, que a Bíblia nos ensina é que todas as pessoas que te viram nascer, seja familiar, seja na própria equipe, é muito comum as pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que o seu, e você é convidado a liderar. O que acontece a partir desse momento? As pessoas que estão mais próximas de você, ou que você depositava ali confiança, depositava expectativas, essas são as mesmas pessoas que recuam e também rejeitam a sua liderança. E é por isso que todo líder ele deve ter isso em mente. Nem Jesus Cristo conseguiu ser aprovado por todos. Inclusive Jesus, ele foi rejeitado na sua cidade natal, Nazaré, no qual ele não pôde fazer mais nada. Ele foi rejeitado, foi expulso de lá. Tentaram derrubar ele de um penhasco, por exemplo. Então, se você tiver essa consciência que você não vai agradar a todos e que é muito comum que pessoas que te viram nascer, desde da sua profissão ou até mesmo familiares, amigos próximos, essas são as pessoas que também vão poder te rejeitar. Por quê? Porque é muito difícil para elas te enxergarem de forma diferente. Então, se você souber disso, você não vai criar expectativa equivocada, você vai entender que isso é normal. As pessoas elas têm dificuldades e por estar próximas são as pessoas que também colocam mais barreiras a enxergar você de uma outra maneira. Mas se você não estiver preparado para isso, você vai sofrer, porque pessoas próximas machucam muito, muito mais. Então, não crie expectativas em pessoas que estão próximas de você. Entenda que se alguma delas ali não entender o seu crescimento, é normal, mas que ao longo da sua jornada, do seu desenvolvimento como líder, essa pessoa ela aos poucos, ela vai compreender, ela vai absorver e terá ali condições de te enxergar como líder, mas não coloque isso como seu foco principal, o seu foco no início, principalmente, para que você consiga superar essa etapa. Lembre-se, Davi, por mais que teve a rejeição da sua família, ele de fato se tornou o maior rei da história de Israel. Lembre-se que José, por mais que ele tenha sido rejeitado pelos seus irmãos, tenha sido vendido como escravos, ele se tornou
governador do Egito. E também Jesus Cristo, ele, por mais que ele tenha sido rejeitado pela sua cidade natal, ele se tornou, a palavra dele ecoou até os dias de hoje. Então, você, como líder, deve entender esse princípio. Não deposite energia e nem expectativa em pessoas que estão próximas e que vão te rejeitar. É extremamente normal. Segundo princípio é servir primeiro. O que acontece a partir deste momento que você lê essa frase, servir? Muita gente tem receio desse princípio, porque acaba que tem muito medo de serviço pela sua equipe de forma totalmente diferente do que aquele propósito que você quer transmitir. Por quê? Servir, o que significa? O que vem à mente primeiro? Você servir um café, você servir uma refeição, você virar, entre aspas, ali o garçom da equipe. Então, como que você será visto, aquela pessoa que faz tudo, que está ali em prol? Não se trata disso. E é por isso que eu preciso tirar essa barreira de você nessa primeira colocação sobre esse segundo princípio, porque servir não é você ser visto como um garçom da sua equipe. Vamos lá. Primeiro ponto. Servir está linkado aos 3 pilares fundamentais de toda a liderança. O primeiro pilar, amor. Segundo pilar, respeito. Terceiro pilar, disciplina. No curso Liderança à Prova do Tempo, que está disponível aqui para você, nós tratamos de forma profunda sobre esses 3 pilares, mas eu vou me atentar aqui ao pilar do amor. O que é o amor? Primeiro, qual que é o papel do líder? O papel do líder é desenvolver pessoas, ponto final. Você não tem outra missão a não ser esse. E a partir desse momento que você desenvolve pessoas, o que você precisa ter? Você precisa ter empatia pela pessoa, você precisa olhar para aquela pessoa e entender aquele perfil. Você precisa dedicar tempo àquela pessoa, olhar exatamente para os pontos que ela precisa melhorar, estar próximo, estar presente. E, de fato, o seu maior benefício será quando essa pessoa se tornar um grande profissional e você terá executado muito bem seu papel de líder. Primeiro ponto é esse. E amor está relacionado a isso, a você olhar para a pessoa, a você escutar essa pessoa, a observar e a se dedicar, dedicar seu tempo a ela. Então, servir está totalmente direcionado e ligado a este pilar, que é do amor. Ou seja, você, ao se dedicar a essa pessoa que está fazendo, você está, de fato, servindo a ela, porque ela vai se desenvolver e ela vai se tornar um grande profissional. Então, primeiro ponto é esse, que você precisa entender que servir está relacionado ao desenvolvimento das pessoas, e este é o seu papel como líder. Na Bíblia diz, em Marcos 10:45, que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, ele veio para servir. Então, ponto que você precisa entender e não errar, e não ter medo sobre esse princípio, justamente aplicar e, de fato, encorajar a sua equipe, direcionar ela, conduzir para um caminho de muita prosperidade, de muito sucesso profissional. E o terceiro princípio é justiça. Justiça, ele está muito aplicado à liderança, e todo líder que esquece desse princípio, ele acaba colocando a sua carreira profissional em risco. Então, quando você for liderar, lembre-se muito bem disso. Quando é muito comum, um dos maiores erros é quando você assume uma equipe, você logo começa a ter afinidade com uns e com outros não. Isso é normal, porque todo grande líder sabe que, para você ter uma equipe de alta performance, o que você precisa ter primeiro? Uma equipe que te traga pluralidade. O que significa isso? Perfis diferentes, distintos um dos outros, ou seja, até mesmo diferentes do seu próprio perfil. Qual que é um dos grandes erros dos líderes? Ficar somente com perfis semelhantes aos seus. E este é um grande erro, porque o líder, ele tem grandes dificuldades, a gente sabe disso. É muito difícil liderar. Porém, você precisa entender que a pluralidade, ela vai trazer esse benefício de alta performance, de resultado, mas também o desafio, porque é muito mais fácil você liderar quem você tem afinidade, o diálogo é mais tranquilo, mas tem pessoas que vão te apresentar dificuldade de relacionamento, mas são grandes profissionais e você precisa liderar essas pessoas, conduzir essas pessoas. Então,
A partir deste momento, o que que acontece? Quando um líder decide: "Olha, vou dar uma atenção maior para quem eu tenho afinidade, para aquelas outras pessoas não. Quando eu tiver o mesmo problema, eu vou trabalhar, vou avaliar de forma diferente, porque aquela pessoa tem uma maior afinidade, fulano de tal, nem tanto, então não tem problema, eu vou agir de forma totalmente diferente". É aqui que está o grande erro. E o líder que começa a praticar isso, ele está plantando na sua equipe discórdia, problemas de relacionamento, muitos conflitos, e a partir desse momento ele começa a perder a equipe. A Bíblia tem vários e vários versículos, eu quero trazer um para que você entenda o que que no caso, a Bíblia diz em Miqueias 6:8: "Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus". Ou seja, todo líder, ele deve praticar justiça, ser humilde, justamente andar com humildade. A partir desse momento que, infelizmente, o líder começa a colocar a sua carreira em risco, porque ele mesmo plantou discórdia, gerou conflito interno na sua equipe e logo, em consequência, ele perde a admiração da equipe, ele perde aquilo que ele conquistou, que é a confiança da equipe. E perder nesses 2 pontos, é óbvio que ele coloca, de fato, o seu posto, a sua carreira profissional em risco. Se você chegou até aqui e entendeu a importância desses 3 princípios na prática, você logo deve aplicar demais princípios bíblicos para que você tenha uma carreira profissional com segurança, sabendo que o que deu certo há mais de 2000 anos, você aplicando agora, certamente você terá resultado positivo na sua carreira profissional, você dará passos seguros. E é por isso que eu quero te convidar a participar do treinamento Liderança à Prova do Tempo. É um treinamento que você vai fazer comigo. São aulas no qual você vai acessar e você vai aprender desde o papel do líder, a autoliderança, você também vai aprender sobre gestão de pessoas e gestão da sua própria carreira, tendo ali ferramentas práticas para que você consiga aplicar, a dar um feedback, por exemplo, a delegar para pessoas, a ter uma agenda segura de um grande líder, e tudo isso e muito mais para que você consiga de fato avançar na sua carreira profissional e ser reconhecido como um grande líder. O link está aqui na descrição e eu te espero até o próximo vídeo. Até já!